Good morning, Nono. How are you? Are you okay? I'm okay. Gente, nós vamos começar o nosso livro do segundo bimestre, tá? Nosso livro novo. Então, vamos abrir na unidade 3, que é onde ele começa. E o título da unidade é The Power of Communication, o poder da comunicação. Então, nessa unidade a gente vai aprender sobre os meios de comunicações, as sessões que tem no jornal, vai ter muita interpretação de texto nessa unidade, tá? E vamos seguir aí as nossas aulas à distância, né? Ok. Começa ele dizendo aqui, linking words. Linking words. We can use linking words to connect ideas and sentences, both in written and spoken texts. Podemos usar palavras que ligam uma a outra, que eles chamam nessas palavras de ligação, para conectar ideias ou frases, tanto na escrita como na fala. Take a look at some examples in bold in the following text. Do you know what each one indicates? Então, a gente vai aprender também sobre esses linking words. Vai ser mais à frente. Nesse texto menciona isso, mas a matéria mesmo é um pouquinho mais à frente, tá? O que são esses linking words? São aquelas palavras que juntam, né, uma frase. Pode ser eu amo matemática e história, que no inglês você usa and. Eu amo matemática, mas eu não amo inglês. Não posso falar essa frase. Eu amo inglês, mas eu não amo espanhol. Então, I love English, but I don't like Spanish. Não gosto de espanhol. É mais o and e o but que a gente vai aprender, né? O and conecta. Eu gosto disso, mais isso. Então, ele acrescenta, ele conecta. O but, ele quebra. Eu gosto disso, mas não gosto daquilo. Vamos ler esse texto aqui, então, juntos. Free media contribute to good governance, empowerment, and eradicating poverty. A mídia gratuita contribui para um bom governo, para um empoderamento e para erradicar a pobreza, para tentar terminar com a pobreza, né? Journalism is the act of bringing information and opinion into the public arena. O jornalismo é o ato de trazer a informação e opinião para a arena do público, né? Para a área do público. It provides a platform for discussion across a range of issues pertaining to development such as environment, science, gender, youth, peace, poverty, and participation. Ok. Ele dá uma plataforma de discussão numa variedade de assuntos relacionados ao desenvolvimento, como, por exemplo, meio ambiente, a gente discute, né? Ciência, essas doenças, essas coisas aí. Gênero, né? Agora que tem esse problema do gênero aí, masculino, feminino, LGBT e sei lá mais o que. Youth, juventude, os problemas da juventude. Peace, paz no mundo, na cidade, no que seja. Poverty, pobreza e participation. E a nossa participação no mundo, né? Qual é o nosso papel aqui? O que a gente está fazendo para melhorar o meio ambiente? O que a gente está fazendo para melhorar a desunião, a pobreza? Enfim. Freedom of information laws are increasing around the world. Leis sobre a liberdade de informação estão crescendo ao redor do mundo. Mas need improved implementation if they are to contribute to develop. Mas elas precisam ser melhoradas na implementação, se elas querem contribuir com o desenvolvimento. Então, elas precisam ser melhoradas aí dessas leis que estão tentando fazer aí. Regulatory reform, uma reforma de lei da mídia and
defamation laws e leis contra a defamação, porque nem tudo que a gente vê na mídia é verdade, né, gente? Então, às vezes, tem umas mentiras lá que crescem, né, com uma proporção que tem que ter uma lei para proteger aquela pessoa ou aquela situação, porque as pessoas inventam ou modificam, né, uma informação que ela não se torna mais real, verdadeira. Na internet a gente vê muito isso também. Você fala uma coisa, a pessoa já passa a outra, parece um telefone sem fio, tudo errado. Então, restrict laws are to protect officials from being scrutinized by media or the public. Ok, então tá dizendo que essas leis, elas ajudam as pessoas, né, a situação ou tudo, né, a serem analisadas pela mídia e pelo público. Free, pluralistic and independent news media also contribute to empowerment. Então, as notícias livres, pluralistas, independentes na mídia também contribuem para o empoderamento. Ok, essa palavra está muito na moda, né? Check out some connectives and their users. Connectives são coisas que conectam uma frase a outra, um texto ou outro. E o uso que a gente pode usar. Então, nós temos addition. Para indicar uma adição, né? Que a gente está falando isso mais isso. É o and, aquele exemplo que eu dei, né? History and math. Moreover, além disso. Also, também. As well as, tão quanto. E besides, além de. Contrast, para indicar contraste. But, mas. While, enquanto, em tal lugar se faz assim. However, entretanto. Então tá botando um contraste, tô falando isso, mas isso assim não é assim. Entretanto, há pessoas que pensam diferente. Então são palavrinhas aí, tá? Although, apesar. Instead of, ao invés de. On the other, nossa, meu cabelo. On the other hand, por outro lado. Então todas essas palavras aí indicam contraste, tá? Expressões que indicam contrastes ou palavras. Cause and effect, causa e efeito. Because, porque. Therefore, por isso. So, então. Consequently, consequentemente. Uma causa e um efeito. Condition, condição, indica uma condição. If, se fulano fizer isso, aí vai melhorar. Então, com essa condição. If, in case, no caso dele resolver, tal. Unless, a menos que, ok? Alternative, uma alternativa. Or, ou, podemos fazer isso, ou tentar fazer aquilo. Whether, whether é se também. Se não der certo, podemos tentar isso. Either, either é um também, mas é uma maneira diferente de usar esse either. Depois eu dou um exemplo para vocês. Eu dou um exemplo para vocês e eu vou pegar uns exemplos de cada um para vocês. Não nessa aula depois, tá? Vai ficar muito longo. Emphasis, para dar ênfase. Indeed, verdadeiramente. Certainly, com certeza. In fact, na verdade. Summarize, para dar um resumo. To sum up, para resumir. In summary, em resumo. On the whole, no todo, no contexto. In short, para encurtar, para terminar. Conclusion. So, então. In conclusion, concluindo. E finally, finalmente. Ok, gente? Match the words and their definitions. Estamos aqui, aqui tem uma traduçãozinha de algumas palavras do texto, página 3. Relacione as palavras com as suas definições. Então, nós temos de A a F. A, headline. E uma notícia, o que é uma headline? Vocês sabem? Uma headline é uma manchete. É o tópico principal daquele jornal, tal. Esse cabelo aqui,
me matando, gente. O que é isso? Headline, manchete. Crosswords. Na área de divertimento do jornal. Só que estamos falando de jornal, tá? Tem a parte de palavras cruzadas. Front page. Página principal, a primeira página do jornal. Classified. Os classificados, né? Onde a pessoa oferece emprego, busca emprego ou vende coisas. Sections, as seções do jornal. An article, artigos do jornal. Então, vamos lá. The first page of a newspaper. A primeira página do jornal. Qual é? Front page. Então, vamos botar a letra C. The heading over a story in a newspaper or a magazine. A cabeça de uma história, o cabeçalho bem grande de uma história num jornal, numa revista. É a manchete, tá? É a letra A. The puzzle composed by squares in which words are written to answer to clues. Quebra-cabeça composto de quadradinhos onde as palavras são escritas para responder às dicas. É a palavra cruzada, B. The part that form a newspaper, magazine or news portal. As partes que formam o jornal, a revista ou um portal de notícias. São as seções, né? Letra E. A piece of writing about a particular subject. Um pedaço de escrita, uma coisa escrita sobre um assunto particular, um assunto específico. É o F, né? Um artigo sobre aquele assunto. Então, sobrou só a última, que é a section of small advertisements. Uma seção de pequenos anúncios. São os classificados, né? Que as pessoas anunciam empregos, coisas para vender. Aqui nós temos como se fosse uma matéria do jornal. Não vamos ler esse texto aqui, não. Vocês só vão ter que botar, ver se vocês sabem aonde vai cada coisa em um texto. Então, na parte verdinha, temos aqui body, o corpo, né? O corpo do texto. O texto em si, né? Quando é o corpo, é o texto em si. Byline, quem fez? Quem escreveu esse texto? Fact. Sobre o que é esse texto? Qual é o fato? O que tá narrando aí? Headline, a manchete, o destaque da notícia. Lead é assim, como é que eu vou falar? É como se fosse um resuminho, como se fosse falando do que vai ser dito ainda, antes do texto em si. E quotation é sempre quando tá falando alguma coisa que foi outra pessoa que disse. Normalmente se coloca entre aspas, né? Que não é ele que tá dizendo isso, foi outra pessoa que disse. Então vamos ver lá. Então vamos fazer o mais fácil. Headline, a manchete, sobre o que é o assunto, o destaque. É o título grandão, né, gente? Esse aqui, ó, tá? Então, vamos escrever aqui headline, que é sobre o que é o texto, né, a manchete. Body, o primeiro do quadradinho, body, o corpo. Cadê o texto em si? Qual é o texto em si? Tá vendo que eles estão com uns pontinhos vermelhos destacando, tá? Aqui, ó, esse é o texto todo, ó. Vem aqui os pontinhos vermelhos, o texto todo tá aqui. Então, é aqui, ó. Body. Ok? Byline. Quem que escreveu? Foi o Jim Rutenberg. Então, nesse by aqui. É o byline, tá? Cadê o quotation? Tem algum quotation aí? Vamos procurar alguma coisa entre aspas? Tem, quase lá no penúltimo parágrafo. Newspaper is not a big enough word, blá, blá, blá. Quotation, porque tá entre aspas esse aqui, ó, esse parágrafozinho. Quotation. Lead. Cadê aquele resuminho do que vai ser falado o texto? Tá aqui. Antes do texto começar, ele já deu uma dica aqui do que ele vai estar falando, tá? Tá explicando, é o lead. Então, só sobrou um que é o fact. Fact.
ele está baseado em fatos, tá vendo? Ele está dando números, tal, de coisas que realmente aconteceu, foi um fato. Tantas pessoas fizeram isso, blá, blá, blá. Então, ficou desse lado byline e body, do outro lado headline, lead, fact and quotation. Vou fazer só mais um exercício para não ficar muito longo, tá? A gente continua lá no Zoom. Page 4. Now complete the sentences with words from the box to describe each element in a news article. Complete as frases com as palavras que estão na caixa para descrever cada elemento de um artigo da notícia. Então, temos aqui as palavras no verdinho, tá? Author, quem é o autor. Briefly, brevemente. Detail, detalhado. Information, informação. Main, principal. Paragraphs, parágrafos. Support, apoio, suporte. Retell, tell é contar. Tell a story, contar uma história. Retell é recontar, é contar novamente aquela história. Title, o título. Então, vamos lá. Letra A. Ele tá falando sobre, tá descrevendo aqui, ó, o que é cada coisa, tá? The lead presents the articles, blá, 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 information, very briefly. Então, tá falando do lead. Eu tinha dito para vocês que o lead era aquela informaçãozinha antes do texto, né? Ela vem no papel, tá branco. Aquela informação que vem antes do texto em si, tá? Então, the lead presents the articles. A lead apresenta a informação principal. Então, do que a gente principalmente vai estar falando. Então, aqui é main, que é principal, na primeira linha do A. Vou colocar a resposta aqui para vocês, gente, para ficar mais fácil, tá? Então, na letra A, a primeira linha, a gente vai colocar main, que é principal. E depois, então, a lead apresenta a informação principal do artigo muito brevemente, porque o artigo em si vai ser falado embaixo. Então, é uma coisa que tem que ser breve, tá? B. Quotations. O que são quotations? Expliquei para vocês, são aquelas coisas que outra pessoa falou, né? Que tá entre aspas. Quotations are statements, são frases que retell what someone said, que recontam o que alguém já disse, entendeu? Então, ele tá falando, tá repetindo as falas de alguém, tá recontando, contando novamente, comentando novamente sobre aquilo que a pessoa falou. Então, quotations are statements that retell what someone said. They are used to blah, 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 the article ideas and usually come from witnesses or experts. Eles são usados para apoiar, para dar apoio, para dar suporte ao artigo, né? Para dar embasamento no artigo, nas ideias do artigo, e normalmente vem de testemunhas ou pessoas que são experts no assunto. Então, a segunda ali da letra B é support, apoio. C. Facts. O que são os facts? Are simple, true pieces of information about what happened. São fatos simples, são peças verdadeiras. Como eu disse assim, fatos, aquele negócio que eles apresentam números, né? Apresentam alguma coisa que está dando embasamento no que ele está contando. Então, são facts, fatos são simples, partes verdadeiras da informação, information. Da informação sobre o que aconteceu. D. Byline. The byline names the blah 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 of the text. Então, a byline dá um nome ao autor, nossa, não leio todo, autor do texto, author, quem escreveu, né? Ou falou aquilo. The body, o corpo,
of an article is a blah 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 description of the news. O corpo de um artigo é uma descrição detalhada, detail of the news, detalhada da notícia. Organize into é organizada em parágrafos, paragraphs. Paragraphs, como é que é? Não. Nossa, deu branco aqui. Paragraphs. F só sobrou o último, né? Que é o título. The headline, a manchete, sum up the story. Então, faz um resumo da história and acts like the title of the article. E age como se fosse o título do artigo. A manchete, tá? Então, essas são as respostas do exercício 3. Gente, tá ficando muito longo, eu continuo. Esse assunto é muito detalhadinho, né? É coisa mais, assim, de interpretação de texto mesmo. Então, a gente continua lá no Zoom, ok? A gente se vê na live. I love you. Bye, bye.